Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Beratan Rodrigues e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu me sinto honrado por ter você aqui, a sua doce e querida companhia aqui conosco. E agradeço e peço desde já que você deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações e compartilhe este conteúdo com outras pessoas, porque eu acredito que este conteúdo sempre será relevante em qualquer época da história da humanidade, beleza? Então, a princípio, pessoal, primeiramente eu preciso esclarecer aqui que o fato de eu não estar aparecendo é por uma razão simples, é porque se eu colocar a minha webcam, ela vai atrapalhar os slides, certo? Então, é por isso que eu não estou aparecendo, certo? Não é porque eu tenha medo de aparecer, não. Viu? Então vamos falar sobre saúde mental, que é um assunto muito importante e é um bem necessário, como o subtítulo está dizendo, pressupondo. E como eu falei, digo e repito, compartilhe com outras pessoas, certo? Para que outras pessoas possam se beneficiar através deste conteúdo. Pessoal, por que eu escolhi este assunto para abordar neste canal? Biratã, você é psicólogo? Não sou psicólogo, mas eu tenho acompanhamento com psicólogos durante há mais de 8 anos e eu tenho aprendido muitas e muitas coisas, conceitos, experiências, definições, paradigmas epistemológicos, né, modelos de pensamento, entre outras coisas, não é? E tenho aprendido muita coisa. Não estou dizendo com isso que eu já sei o suficiente, muito pelo contrário, eu ainda preciso aprender muita coisa, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar, eu quero ter o privilégio de compartilhar com vocês neste dia tão maravilhoso, né, para inaugurar o nosso canal com este primeiro vídeo. E por que eu escolhi esse assunto? Bom, é sempre bom ter uma justificativa. O motivo pelo qual eu selecionei este assunto é porque onde existe ser humano, existe psicologia, ação e sofrimento. Certo? Existem essas três coisas. Psicologia porque nós sempre estamos nos comportando, o comportamento sempre está presente. Nossa personalidade é algo indissociável do nosso ser, né? Da nossa psique humana. Ação, porque nós sempre estamos inquietos com alguma coisa. Isso a não ser quando nós estamos dormindo, não é? Fora o momento de descanso, quando estamos acordados, nós temos sempre que fazer alguma coisa. E sofrimento porque, do ponto de vista biológico, caso você não queira concordar comigo, e tudo bem se você não concordar, do ponto de vista biológico, nossas células estão envelhecendo e morrendo. Então, isso por si só já é um sofrimento. Se você acha que sofrimento é só sentir dor, ser torturado, não, sofrimento é qualquer ação que é feita, direcionada a nós, não é, ao ser humano, e causa uma reação, não é? E toda reação corresponde a uma reação. Bem, sem mais delongas, vamos diretamente para o vídeo. A princípio, eu pensei em fazer um vídeo de boas-vindas, mas eu achei melhor não, porque eu acredito que não ia agregar muita coisa, não ia somar praticamente nada, não ia agregar tantos valores assim quanto este vídeo que nós estamos gravando agora. Então, vamos ver aqui os conteúdos. Nós temos como primeiro tópico, entendendo o conceito. Vamos entender o conceito da saúde mental. O que é saúde mental? Vamos entender o conceito. No segundo tópico, vamos entender a saúde mental em outras épocas, como ela era vista.
não é? Como ela era definida em outras épocas. No terceiro tópico, nós veremos alguns danos e prejuízos à saúde mental, lembrando que eu listei os principais danos que prejudicam a saúde mental. Eu não coloquei todos porque existem várias coisas que prejudicam a saúde mental e assim, se eu fosse colocar todas, ainda faltaria muita coisa na lista, não é? E eu acabaria me entregando à verborragia, que é falar muito e no final das contas não dizer nada. No quarto tópico, nós temos uma pergunta que é uma pergunta filosófica, mas ao mesmo tempo é uma pergunta filantrópica. Como devo me cuidar, não é? Nós temos aqui alguns direcionamentos, segundo a minha subjetividade, mas também segundo a subjetividade de alguns psicólogos, alguns teóricos e pessoas especializadas na área da saúde mental. E o quinto tópico, nada é de graça. Eu vou fazer o esclarecimento a partir de agora, que eu não vou... esse quinto tópico é uma referência a um vídeo do canal Starks, estou citando aqui os devidos créditos, um vídeo muito interessante, não é? Sobre um reality show que foi longe demais. Eu não posso reproduzir este vídeo aqui, neste vídeo que estamos gravando, porque vai dar direitos autorais e senão aí no primeiro vídeo do nosso canal eu já vou tomar um strike bem grande e não é isso que eu quero, mas eu vou deixar o link do vídeo nos comentários caso vocês tenham a curiosidade de ver de saber do que se trata, porque nada é de graça na vida, tá certo? Então vamos dar continuidade. Espero que vocês estejam gostando. E para início de conversa, nós temos uma frase célebre do pai da psicanálise, que foi Sigmund Freud, e ele disse: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Então eu peço a você que use o seu bom senso, use o seu senso crítico, use a sua criticidade. A palavra crítica, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, significa análise. Então, criticar significa analisar alguma coisa, certo? Não aceite tudo o que eu falar. Pode ser que eu fale alguma besteira, pode ser que eu fale alguma coisa que não tenha compatibilidade com nenhum embasamento científico ou viés teórico, certo? Então, eu peço que você use o seu bom senso desde agora, tá bom? Então vamos entender primeiramente o tópico 1, entendendo o conceito de saúde mental. O que é saúde mental? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar que permite à pessoa desenvolver as suas habilidades, lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Então você vê aqui que o ser humano, ele lida com o estresse do dia a dia. Mesmo que o ser humano não tenha uma vida corriqueira, mas de qualquer forma, o estresse ele é indissociável do ser humano. Porque todo ser humano tem os seus momentos de crise, certo? E todo ser humano tem um temperamento. Alguns têm um temperamento fraco, outros têm um temperamento muito forte. Então isso vai depender de cada um, vai variar de pessoa para pessoa. Mas o importante de tudo é saber que a pessoa ela deve contribuir para a comunidade. Ou seja, como assim? O que isso está querendo dizer? O que isso significa? Significa dizer que o ser humano ele deve se desenvolver dentro da sociedade e saber lidar com as questões da vida, com as questões que a vida apresenta ao longo dos anos, para que essa pessoa possa não apenas se desenvolver como um ser individual, mas para que possa colaborar como um ente coletivo também. Porque até onde eu sei, não sei se você vai concordar ou não comigo, nós não somos autossuficientes. Isto é, nós não temos a capacidade
de produzir os nossos próprios suprimentos, não é? Nós sempre dependeremos de um serviço terceirizado, certo? Então, vamos lá. Nós não criamos nada a partir do nada, é por isso que nós não somos autossuficientes. Certo? Vamos para o segundo tópico, a saúde mental em outras épocas. Isso é muito interessante, pessoal. Vamos entender aqui. Período Neolítico e Mesopotâmico, 8.000 a.C., 8.000 a 5.000 a.C. Inicialmente, aquilo que se sabe a respeito da saúde mental dos nossos mais antigos antepassados seria que suas hipóteses sobre questões mentais estariam frequentemente caracterizadas como resultado de crenças de que causas sobrenaturais, como possessões demoníacas, maldições, feitiçaria e até mesmo deuses vingativos, estariam por trás dos incomuns sintomas. Então, se você está com esse modelo de pensamento, se você acha que essa coisa de preconceito por parte dos fanáticos religiosos, se você acha que essa questão da saúde mental sendo interpretada como uma intervenção diabólica ou de algum espírito maligno, se você acha que isso começou com a igreja cristã, você está muito enganado. Esse paradigma epistemológico, ou seja, este modelo de pensamento já existia desde a Mesopotâmia, no período Neolítico. Então, as pessoas, é necessário a gente levar em consideração que a ciência, ela existia de certa forma, só que a ciência não era a mesma ciência que nós temos. O acesso à ciência que as pessoas tinham no passado, nesse período, não é o mesmo acesso à ciência que nós temos nos dias de hoje. Então, era muito comum que um povo, era muito comum os povos de antigamente, os nômades, eles se encaixarem dentro desse paradigma epistemológico, desses modelos de pensamento que, diga-se de passagem, são arcaicos, não é novidade para nós nos dias de hoje. E, infelizmente, eles pensavam assim, não é? O que algum Deus estava se vingando daquele povo, daquele povoado, não é? Ou que, enfim, eles imaginavam muitas coisas, não é? Mas já existia a ciência das ervas medicinais, a ciência da natureza, não é? Mas ainda assim não era o suficiente. Nós não tínhamos acesso, como nós temos hoje, aos recursos e às medicações que nós tomamos nos dias de hoje, não é? Lembrando que essa questão de saúde mental, pessoal, a palavra saúde, antes de 1970, era conceituada, era definida como ausência de doença. Mas a partir do ano de 1970, a Organização Mundial da Saúde, ela quebrou esse paradigma epistemológico. Ou seja, a saúde é o tratamento da doença. Certo? Saúde é isso. Eu sei que parece um pouco contraditório, mas a saúde não é a ausência da doença, é o tratamento da doença. Certo? Por mais que a pessoa seja, vamos dizer assim, por mais que a pessoa não, que o ser humano, que determinada pessoa não tenha certas debilidades ou deficiências ou até mesmo distúrbios psicológicos ou transtornos globais, por mais que a pessoa tenha imunidade, não é, suficiência imunológica, mas de certa forma todo mundo pega um resfriado, todo mundo fica com febre, todo mundo já ficou gripado na vida. Então saúde não é
ausência de doença, é o tratamento da doença. Por quê? Porque todos nós adoecemos na vida, não é? Seja fisicamente ou psicologicamente, não é? Então vamos dar continuidade aqui. Egípcios. Vamos ver como a saúde mental era enxergada, conceituada pelos egípcios, não é? 3.100 a.C., a 31 a.C. Foram os antigos egípcios que tiveram as ideias mais progressistas da época sobre como tratar as pessoas que entre eles aparentavam ter dificuldades envolvendo a saúde mental. Os curandeiros do Nilo recomendavam que os pacientes se envolvessem em atividades recreativas, como a música, a dança ou a pintura, na tentativa de que se aliviassem seus sintomas, trabalhando para que houvesse alguma retomada de normalidade. A palavra normalidade aí está entre aspas, não é? Algo estranhamente semelhante a algumas das vias de tratamento oferecidas nas instalações de tratamento mais recentes. Então você vê que a partir dos egípcios, o povo egípcio, entre os povos egípcios, a saúde mental ela já era tratada. Não que não houvesse preconceitos, ainda havia certos preconceitos, porque ainda havia muitas superstições, não é? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os egípcios, eles achavam que se eles soubessem o nome de um determinado deus, de uma determinada divindade, eles teriam controle sobre aquela divindade, não é? Então, isso era uma superstição, de certa forma. Mas você vê, a partir deste tempo aqui, desta época, que os egípcios eles eram mais civilizados. Neste sentido, sim, não é? E, de fato, hoje nós temos embasamento científico, nós temos comprovação científica de que a música ela funciona como terapia. Nós temos a musicoterapia, a quimioterapia. Nós temos os mais variados tipos de terapia que contribuem para o avanço, e não somente o avanço, como também contribuem para a melhoria no que diz respeito à saúde mental do ser humano. Mas, é claro, nós tivemos um salto muito grande, mas ainda precisamos, a ciência ela não é um conhecimento exato, certo? Para você ter uma ideia, não é? Por exemplo, nas carteiras de cigarro vem dizendo que a pessoa que fuma tem menos tempo de vida. Aí você se faz a seguinte questão: se fumar diminui os anos de vida, então por que tem gente que fuma e vive até os 100 anos de idade, não é? Porque a ciência não é um conhecimento assertivo, não é? A ciência requer a observação. Eu conheço uma pessoa aqui, que eu não vou dizer o nome por uma questão ética, que essa pessoa é alcoólatra até os dias de hoje, e essa pessoa já tem mais de 70 anos. Para vocês terem uma ideia. Certo? Então, a ciência, ela avançou, ela deu saltos muito grandes, muito largos, mas ainda falta muita coisa para que nossa humanidade progrida de forma significativa. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver mais uma característica aqui entre os gregos, né? 500 a 146 a.C. Uma crença padrão em muitas dessas culturas antigas, mas especialmente dentro da cultura grega, era a de que a dificuldade mental seria vista como algo de origem divina, geralmente como resultado de uma deusa ou um deus raivoso, vingativo. Você pode observar que essa mesma concepção era a mesma concepção entre os povos mesopotâmicos, certo?
Continuando, na tentativa de atribuir isso a uma causa compreensível, as pessoas daquelas civilizações acreditavam que uma vítima ou um grupo de pessoas havia, de alguma forma, transgredido contra a sua divindade e estariam sendo punidas como consequência disso. Infelizmente, pessoal, sem querer mudar de assunto, sem querer enveredar para outros assuntos, infelizmente esse modelo de pensamento ainda é sustentado em muitas igrejas que se dizem cristãs, certo? E entre outras religiões também, certo? Mas conforme eu já havia dito antes, o povo dessa época não tinha tanto acesso à ciência como o povo dos dias de hoje tem acesso à ciência. Então, a ciência dos dias de hoje é diferente da ciência das épocas anteriores, não é? A ciência hoje ela está muito mais avançada, significativamente mais avançada do que a ciência de há tempos atrás. E é necessário a gente respeitar isso porque as pessoas elas não tinham tanto acesso assim à cultura, ao conhecimento, e nem todos tinham a capacidade de produzir o conhecimento, certo? Vamos continuar. Na Idade Média, século V até o século XV, a crença grega de que os desequilíbrios mentais teriam sua origem como ocorrências naturais do corpo persistira durante mesmo o longo período da Idade Média. Os médicos daquela época fariam uso de laxantes, eméticos, que são substâncias que induziriam a vômitos, e sanguessugas na tentativa de restaurar as proporções de equilíbrio do corpo de seus pacientes. Então, olha só como a forma de tratamento ela vai mudando ao longo dos anos, ao longo das épocas, não é? E em cada cultura, em cada país, você vê que a saúde mental ela não é só conceituada de uma forma diferente, como ela ao mesmo tempo ela é tratada, ela é tratada de formas diferentes, não é? Porque isso vai variar de acordo com a época e com a cultura e com o povo daquela época, não é? E nós vemos aqui que eram tentativas que eram desnecessárias, não é? Porque induzir um ser humano a vomitar, dependendo das circunstâncias, não é? Não causaria melhorias, não é? A não ser que essa pessoa estivesse de fato com ânsia de vômitos, não é? E as sanguessugas, né, na tentativa de restaurar as proporções do equilíbrio do corpo, não sei em que sentido, porque você perder sangue não vai fazer com que você melhore a sua condição mental ou a sua condição física do ponto de vista biológico. Então, essas tentativas certamente foram frustrantes. E agora nós iremos para o tópico de número 3, danos e prejuízos à saúde mental. Pessoal, vou falar aqui mais devagarzinho para vocês poderem acompanhar o ritmo da minha dicção, certo? Fique alerta. Hábitos que podem prejudicar a saúde mental são aqueles que geram muita angústia e esgotamento, tais como, aí eu coloquei alguns deles, porque na verdade existem várias práticas e vários hábitos que prejudicam a saúde mental. Falta de sono adequado, certo? Eu mesmo posso falar por experiência própria, porque eu passei muitos anos da minha vida trocando o dia pela noite, e isso me causou paralisia do sono, certo? Que é quando, para você que não sabe o que é paralisia do sono, é toda vez que a pessoa, é como se ela estivesse desmaiada, só que na verdade ela está acordada, ela só não tem forças para mover nem um dedo sequer.
ela não tem forças para movimentar o seu corpo. Ela fica com os olhos fechados, como se estivesse dormindo, porém, ela não tem nenhum vigor para movimentar os membros do corpo, né? Excesso de trabalho. Pessoal, existe uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é o esgotamento físico, psicológico e mental de um ser humano. Às vezes pode ser devido ao trabalho, às vezes pode ser devido a uma carreira artística. Você vê, é muito comum nós vermos no mundo aí da moda, né, as modelos, os artistas, os atores, as atrizes, entre outras celebridades, pessoas se esgotarem fisicamente, não é? Pessoas que de tanto trabalhar e também às vezes, não que isso seja errado, assim, o trabalho é algo digno, mas a gente tem que reconhecer que nem tudo na vida são flores, e a gente tem que saber o tempo certo de parar. A gente não pode ficar ocioso, a gente não pode ficar sem fazer nada, mas também a gente ficar muito ativo, né, essa coisa de ativismo dentro do setor de uma carreira artística ou religiosa, ou seja ela qual for, pode prejudicar ou esgotar. Você pode acabar se esgotando por causa disso. E ao longo da história nós temos vários exemplos. O próprio Jesus Cristo, independentemente da sua crença religiosa, o próprio Jesus Cristo se esgotou fisicamente e mentalmente, no jardim do Getsêmani. Quem já leu os evangelhos sabe do que estou falando. Inclusive, eu queria citar aqui um depoimento, fazer menção a um depoimento de um amigo meu, muito amigo meu. Nós já temos quase 10 anos de amizade, e ele recebeu uma proposta muito boa de emprego para trabalhar como vigia numa escola pública, e só que não tinha nenhum dia de folga. O problema era justamente esse. Então ele recusou a proposta de emprego, para você ter uma ideia. E ele foi, na minha opinião, ele foi muito sábio. Por quê? Porque, por um lado, ele trabalharia por o resto da vida até se aposentar, mas pelo outro, ele teria que gastar boa parte ou a maior parte da sua aposentadoria correndo atrás de médicos e de medicamentos. Então, não adiantaria de nada, né? É como Jesus falou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Perder a sua saúde mental. O terceiro tópico é isolamento social. Gente, eu já tive isso, já passei por isso. Eu já tive depressão várias vezes. E já me isolei por longos e períodos tempos, não é? E isso só me prejudicou na área social, na área psicológica, na área da comunicação também. Eu não sabia me comunicar ao certo com as pessoas, não sabia o que dizer. E isso me trouxe um retardamento mental, de certa forma. Então não é bom que a pessoa... o ser humano, ele é um ser que foi feito para sociabilizar com outras pessoas. Por mais que você goste de ficar recluso na sua casa, mas isso não é bom. É sempre bom a gente ter amigos, fazer amizades, a gente estabelecer vínculos com a família da gente ou com os nossos amigos, para a gente se desenvolver, porque nós dependemos do outro para nós nos desenvolvermos, certo? E como diz tem uma frase muito interessante que diz assim: ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, mas ninguém é tão ignorante que não tenha algo para ensinar. Então, juntos nós aprendemos uns com os outros.
Então, o isolamento social, ele nem sempre, pelo menos na minha opinião, ele nem sempre ele pode causar pode ser sinônimo de evolução mental ou evolução emocional, ou seja qual for o viés de pensamento. Autocrítica constante, a questão da baixa autoestima, certo? A autocrítica constante, por exemplo, eu era uma pessoa que eu odiava me olhar no espelho, porque eu não gostava da minha aparência e coisa e tal. Mas, enfim, com o tempo eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Mas, assim, isso não significa dizer... É necessário a gente saber separar as coisas, porque não é porque você é de uma certa beleza, de uma certa forma, não é porque você tem um certo aspecto que seja obrigatório você se tornar uma pessoa descuidada, não, viu? O ser humano precisa, todos nós temos vaidade, alguns têm menos, outros têm mais. Mas é necessário a gente saber se cuidar, certo? Uso exagerado de redes sociais. Gente, as redes sociais, elas contribuem em alguns aspectos, certo? No que diz respeito ao conhecimento, à ciência, ao entretenimento. Mas existem certas coisas nas redes sociais que eu posso dizer com toda certeza, afirmar aqui com todas as letras, que são muito prejudiciais à saúde mental. Às vezes você está com um estado de espírito abatido e você vê uma coisa que é muito negativa e aquilo ali te influencia de tal forma que você fica desnorteado, você fica assim sem rumo na vida, sabe? Por exemplo, eu abro o Facebook e vejo muitas pessoas com todos os tipos de doenças, com os mais variados tipos de doenças, e eu fico muito angustiado quando eu vejo isso. Por quê? Porque eu, como ser humano, não estou dizendo com isso que eu seja uma pessoa extremamente filantrópica, mas eu, como ser humano, eu me mobilizo. Eu fico com pena dessas pessoas, mas eu fico mais triste ainda porque eu sei que eu não tenho condições para ajudar essas pessoas. Então, isso me gera frustração. Isso gera frustração interna dentro de mim. Outra coisa que prejudica a saúde mental é o consumo exagerado, ou melhor, eu não precisaria nem colocar exagerado, é o consumo de drogas, certo? Nós sabemos que existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, certo? As drogas lícitas são aquelas que são vendidas de forma legalizada pela lei, pela legislação do país, certo? Remédios, certo? Já as drogas ilícitas eu não preciso nem citar aqui, porque senão vai cortar o alcance do vídeo do YouTube, certo, pessoal? Você já sabe quais são as drogas ilícitas, certo? Então, assim, eu sei que é muito fácil a gente falar, só quem sabe, quem está na pele de um viciado é que sabe a renúncia, né, o sacrifício que a pessoa tem que fazer todos os dias. Mas assim, a vida é pra gente batalhar mesmo, é pra gente fazer o possível. A vida, ela não deve ser encarada de forma banalizada, de forma banal. Ela tem que ser encarada como algo precioso que a gente tem que cuidar, certo? Outra característica, outro hábito que prejudica a saúde mental é a péssima alimentação. Também posso falar por experiência própria. Hoje eu sou obeso, certo? Vou deixar claro aqui para vocês que estão me escutando.
Eu sou obeso, luto contra a obesidade, mas isso se deve ao fato de eu tomar remédios controlados. E assim, a péssima alimentação, quando eu não dependia, quando eu não comecei o meu tratamento através de medicamentos, eu não me alimentava direito. E isso me causou muitas coisas, como estresse, esgotamento físico, depressão, porque o sistema imunológico, ou seja, o nosso estômago, ele precisa dos nutrientes, das proteínas e das vitaminas necessárias, não só para a sobrevivência, como também para o equilíbrio do nosso estado emocional. Então, se você é o tipo de pessoa que não se alimenta da maneira correta, então muito provavelmente você tem grandes probabilidades de entrar numa depressão profunda. E por último, outra coisa que também eu posso falar por experiência própria, eu sei que parece engraçado, mas a maioria dessas coisas aqui, eu não vou dizer todas, mas a maioria dessas coisas aqui desses hábitos aqui já fizeram parte da minha vida. O fanatismo religioso. O Biratã, e o que é o fanatismo religioso? Você poderia me dizer o que é? Sim, eu vou lhe dizer. O fanatismo religioso é um estado de espírito em que a pessoa se considera a única pessoa certa do mundo e que a pessoa acha que as suas ideias são as únicas ideias corretas a respeito do mundo e a respeito da humanidade. Existem outras características que eu poderia me aprofundar, mas eu acabaria saindo do tema, da temática, e não é isso que eu quero fazer. Então, esses comportamentos eles podem acumular estresse, ansiedade, dificultar a sensação de bem-estar, afetando profundamente a saúde emocional. Então, tenha cuidado com tudo isso, pessoal. Tenha cuidado. Infelizmente, a gente não tem como se precaver de todas essas coisas, mas pelo menos acredito que a gente pode se esforçar ao máximo para poder evitar certos constrangimentos e para evitar certas perdas na vida da gente. E vamos para o tópico de número 4. Como devo me cuidar? Pessoal, eu separei alguns conselhos que fazem parte da minha vida, certo? Você não é obrigado a concordar comigo, mas você pode usar o seu senso crítico e fazer a própria pesquisa. Hoje nós temos, a maioria das pessoas tem acesso à internet, tem um celular, um smartphone. Então, eu convido você a se aprofundar na pesquisa, certo? Pratique a leitura. Você está vendo a foto aí dessa mulher lendo um livro. Então, a leitura, ela potencializa algumas habilidades, como o raciocínio lógico, a capacidade de memorização, previne o Alzheimer, melhora o estado de espírito, melhora a autoestima, enriquece o ser humano culturalmente. É claro que tem a questão da vaidade intelectual. É uma coisa que nós que temos a prática da leitura, nós nos deixamos levar por essa coisa. Mas a leitura, ela nos traz outras visões de mundo, conhecer outras culturas, outros povos, conhecer a história, a ciência, não é? Existem os mais diversos assuntos, não é? A literatura ela fala... se você acha que literatura é só romance, os clássicos, você está enganado. Literatura é qualquer coisa que tenha palavras, códigos linguísticos a serem decifrados. Mas, do ponto de vista hoje, a literatura é vista como... mais vista como do ponto de vista fictício, não é? É mais vista como uma ficção mesmo. Não é uma narrativa bem construída.
Mas existem livros de autoajuda que são muito bons. Você pode ler um artigo científico, você pode ler uma monografia, você pode ler um ensaio, pode ler um poema, pode ler uma carta, pode ler uma frase filosófica, você pode ler uma literatura de cordel, você pode ler vários tipos e gêneros textuais, certo? E nós temos vários sites aí que disponibilizam. Hoje a literatura, ela, embora ela não seja tão apreciada aqui no Brasil, mas, no entanto, porém, todavia, nós temos um acesso imenso a livros digitais que nós podemos baixar de forma gratuita nesses sites que disponibilizam livros no formato eletrônico, né, que são chamados de e-books. Então vamos continuar aqui. Estabeleça vínculos, gente. Tá vendo essa foto linda? Pessoas sorrindo, felizes. É necessário a gente entender que a gente não é autossuficiente, conforme eu falei no início deste vídeo, certo? Nós precisamos estabelecer vínculos com as pessoas porque nós precisamos do ser humano. E não estou me referindo somente... Eu não estou falando apenas de suprimentos alimentícios. Estou falando de carinho, de atenção, de verbalização, de conversa, de amadurecimento, porque as relações interpessoais, elas nos ajudam a desenvolver a nossa capacidade cognitiva e nos ajudam a nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Então, estabeleça vínculos para que você possa evoluir como ser humano. Outro conselho: cuide da sua saúde. Pessoal, é muito importante. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar a sua condição psicológica, ou de encarar a realidade, mas nós temos que ter humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso estado espiritual, certo? Nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar também de quem a gente ama. Porque quando você se cuida, você está cuidando também de quem você ama. Você sabia? Então, não cometa negligência. Isso se chama negligência, quando o ser humano esquece de cuidar de si mesmo. E vamos continuar. Pratique o bem. Gente, praticar o bem é comprovado cientificamente que praticar o bem faz bem à mente e ao espírito. Você doe uma cesta básica, 1 quilo de alimento, doe uma esmola para um mendigo na rua, na praça, dê um conselho, uma palavra amiga para um amigo seu, ou para uma pessoa, um vizinho que mora ao lado da sua casa. Pratique o bem sem buscar nenhum tipo de recompensa, certo? É importante a gente entender que fazer o bem não deve ser visto como uma obrigatoriedade, mas sim como uma possibilidade de abrir novos horizontes, certo? Porque enquanto você pratica o bem, outras pessoas recompensam você praticando o bem e fazendo o bem para você, certo? Vamos continuar aqui. Aprenda a se amar. Gente, foi uma longa jornada, mas eu aprendi a me amar. Você está vendo aí essa imagem ilustrativa, né? A mulher, ela se recusa a se olhar no espelho, porque o seu reflexo, que reflete o seu estado de espírito, está com as dores da alma. Então é necessário a gente aprender a se amar,
não é? Jesus ele falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e é necessário a gente ter amor próprio. E como eu tenho amor próprio? Eu cuidando da minha saúde, eu praticando o bem, me relacionando com outras pessoas, me relacionando com meus amigos, com minha família, com a sociedade que circuncida ao meu redor. É dessa maneira que eu aprendo a me amar. Certo? Vamos continuar. Participe de eventos. Gente, isso não é obrigatório, é apenas uma recomendação minha, tá certo? É bom a gente comparecer a palestras, assembleias políticas, para quem gosta de entender sobre esse assunto, para quem gosta desses assuntos, não é? E de reuniões que realmente agreguem algum tipo de valor. Você não é obrigado a participar de todos os eventos, mas você pode sim participar de alguns eventos. Existem eventos que são maravilhosos. Mas assim, quando eu me refiro a eventos, eu não estou me referindo a festa de aniversário, não estou me referindo a cerimônia de casamento, não. Eu estou me referindo a eventos que vai ter um diálogo e um entendimento entre as pessoas, certo? Eu não estou dizendo com isso que a cerimônia do casamento, que o aniversário não é importante. Por favor, essas coisas são importantes. Mas existem coisas que agregam muito mais valor do que um aniversário, na minha humilde opinião. Você não é obrigado a concordar comigo, certo? E o quinto tópico não teremos como mostrar, mas eu vou deixar o link nos comentários, o link para você acessar o vídeo. É um vídeo muito bom do canal Starks. Esse vídeo eu só pretendo mostrar durante as minhas palestras. E para finalizar, vamos a alguns conselhos práticos, beleza, pessoal? Primeiro, converse com a sua família. Nós sabemos que toda família tem a sua própria complexidade, as suas complexidades, sistematizações, mas é sempre bom a gente conversar com a família da gente, pessoal. Não se reserve ao silêncio, não fique calado ou calada diante das adversidades. Converse com a sua família, seja sincero, desabafe, porque a sua família, pelo menos eu acredito que na família é onde nós podemos encontrar os melhores confidentes, não é verdade? As pessoas que mais querem o nosso bem. Então você tem aqui essa imagem ilustrativa, não é? A moça aqui, que eu estou passando o mouse aqui nela, conversando com outra pessoa, que pode ser a mãe, a tia, a avó, não sei. É apenas uma imagem ilustrativa, então converse com a sua família. Vamos para outro conselho prático. Procure um terapeuta. Pessoal, com o surgimento, com a proliferação da ansiedade, que hoje atinge mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, a importância do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra é muito... como é que eu posso dizer? É muito importante. A importância é relevante, é de extrema relevância, para que você possa falar. Você não está falando só sobre a sua vida para o terapeuta, você está entregando informações para que o terapeuta possa traduzir essas informações para você e você possa conhecer melhor a si mesmo. Não é? Essa questão da autorreflexão, infelizmente aqui no Brasil, nós não temos muito essa cultura de autorreflexão. E geralmente essa cultura da autorreflexão é mais praticada entre as pessoas, não só entre as pessoas religiosas, mas também entre pessoas que não possuem religião também. Mas essa questão de autoconscientização, de autorreflexão, autoanálise, ela
ela é praticada mais por pessoas mais maduras. Uma pergunta, estou com ideação, essa palavra aqui que eu não posso falar, o que devo fazer? Eu não posso falar, viu, pessoal, porque senão vai dar strike no vídeo. Então nós temos uma foto aqui, uma imagem de um rapaz com as mãos no rosto, não é? Como se estivesse lamentando. E nós temos aqui ao lado a informação. Disque 188, 188 gratuitamente. Ligação para prevenção de... Certo? Pode ser feita sem custo em todo o país. Em todo o Brasil, essa ligação é gratuita. Então, se você está passando por isso, ligue ou procure atendimento especializado com um profissional da saúde mental. Procure o mais rápido possível, certo, pessoal? Não deixe para depois, certo? Isso é uma coisa muito séria. E só tenho a agradecer a vocês. Nós temos aqui as referências, certo? Tudo que eu coloquei aqui eu tive embasamento teórico, eu fiz pesquisa, para não ficar apenas com as minhas palavras, mas nós temos uma frase aqui para nós finalizarmos, que diz o seguinte: ainda que não possamos alcançar as estrelas, mesmo assim podemos contemplá-las. Então, ainda que a gente não possa cumprir todos os nossos objetivos, metas e sonhos na vida, a gente pode sonhar, porque sonhar não é pecado, não é errado, e a gente tem o direito de fazer isso. Pessoal, estou deixando aqui os meus contatos, certo? Para quem quiser conversar comigo, certo? Nós temos aqui um dos meus e-mails, tenho aqui o meu número de WhatsApp e tem aqui o meu site onde eu tenho os meus conteúdos que são de forma gratuita, certo? Você também pode escanear o QR Code apontando a câmera do seu celular para esta figura aqui, certo? Então, é isso. Eu agradeço desde já a você pela sua doce querida companhia. Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo, viu, pessoal? Lembre-se de compartilhar com outras pessoas. Este assunto sempre será relevante em todas as épocas, em qualquer época da existência da humanidade. Obrigado e até mais.